E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje mais um vídeo dando sequência desde as últimas quedas da bolsa. Algumas ações ainda estão se recuperando e ainda não se recuperaram, tá? Então depois aí desse último vídeo que eu postei no domingo, onde eu trouxe aí alguns nomes, né, que podem estar descontados, vocês me pediram para trazer mais empresas com um pouco aí da tese. E também sugeriram aí alguns nomes. Então vamos lá, ações baratas, algumas inclusive pagando dividendos. Um estudo rápido aqui com base nos números dessas empresas. Uma empresa que vocês me pediram muito aí para comentar depois do último vídeo foi sobre a Copasa. No vídeo de domingo eu falei da Sanepar e aí vocês perguntaram se Copasa seria um bom nome aí para estudo, né? Será que está barata as ações da Copasa? Olhando aqui para o histórico de resultados, né, sempre partindo pelos números, hoje os lucros da empresa estão na máxima, depois aí de um 2022 bem mais fraco, com resultados abaixo do esperado. Então aqui é aquele mesmo exercício, né, que a gente fez lá com a Sanepar, 2019, antes do caos, como eu chamei, né, a gente tinha uma empresa lucrando ali acima dos 500 milhões para uma cotação na ocasião negociando acima dos R$ 20, batendo R$ 22, R$ 23. Hoje a empresa lucrando aí quase o dobro, né, para uma cotação abaixo dos 18. Então nessa relação pode ser um desconto. Vamos ver EBITDA, né? Crescendo aí nos últimos anos, margem EBITDA também voltou a subir e se a gente olhar estimativas, poderia passar aí dos 40% a partir de 2024. Então a empresa está melhorando, né? Os resultados já se recuperaram, as margens estão bem adequadas e além disso, né, a empresa também tem um cronograma de investimentos a ser cumprido até 2027. E aqui é aquele mesmo risco e também o mesmo possível benefício que eu comentei sobre a Sanepar. Investimento tem que trazer retorno. Isso é bem óbvio, né? Por outro lado, não tem garantia em relação a isso. Isso aí vale para qualquer empresa que precisa investir. E saneamento não é diferente. Mas imaginando que sim, né, que a empresa vai investir em projetos rentáveis, né, e que o regulador principalmente vai permitir os reajustes tarifários condizentes com os investimentos feitos, né, porque se não for, não tem nada feito. Aí sim, né, a gente tem uma perspectiva de continuidade de bons resultados para a Copasa. E olhando aqui para a remuneração para o acionista, né, que é um ponto muito importante, a empresa distribui ali o mínimo, né, de 25% do lucro, também podendo chegar a 50%. E aqui a empresa paga trimestral, é um detalhe importante, né, com pagamento aí até 60 dias. Nesse ponto, né, é bem diferente da Sanepar, por exemplo, que paga só uma vez por ano e acaba demorando também a definir data, né? Isso é bem chato. No caso da Copasa não tem esse problema. Então acho que a Copasa, se realmente engrenar os resultados daqui para frente, acho que aparentemente está sinalizando para isso, pode ser uma boa opção aí para estudo dentro de uma carteira previdenciária. Inclusive vamos ver dividendos, né? Vamos ver Datacom especificamente. A gente vê aí então que já passou, né? Foi em setembro. Agora eu inclusive trouxe, né, antes do anúncio acontecer, como vocês sempre me pedem para atualizar aí as Datacom antes do anúncio, mas se é trimestral, como a gente viu ali no release da empresa, pode ser que novembro tenha algo mais, apesar aí do histórico não ser tão fiel para a gente poder afirmar. Vamos ver, né? Mas acho que em relação a preço, abaixo aqui, né, dos R$ 17 até R$ 18, vejo como desconto, tendo em vista que os lucros da empresa retomaram. E se, como eu disse, permanecer com essa lucratividade, acho que não tem por que o mercado não corrigir essa defasagem, né, em relação aos preços aí de 2019. Nessa ótica, Copasa era para estar negociando acima dos R$ 20, mas isso aí é o mercado que manda, né? Para quem olha dividendos, acho que quanto mais baixo você comprar, melhor. E dito isso, passando para mais uma empresa, né, que pode estar descontada, seguindo o contexto aqui do vídeo, cito aqui a Gerdau. Vocês também têm me perguntado sobre essa empresa, se está barata, deixa aí nos comentários inclusive a sua opinião aí sobre Gerdau, mas eu acredito que sim, né, está barata, mas não afirmo, né, que seja oportunidade, tá bom? Aqui é um setor que não adianta muito tentar adivinhar o time, inclusive quando que o ciclo favorável vai retomar. Aqui é China e Estados Unidos, né, que são os catalisadores de Gerdau. Talvez a operação da empresa na América do Norte, né, seja aí o
o principal ou a principal tese aqui de Gerdau, dado a forte exposição dela aos Estados Unidos. Mas ainda falando de desconto, né, que é um assunto do vídeo, a gente conclui um pouco desse racional olhando aqui para 3 pontos principais, né, que eu diria que são: o primeiro aí, né, é o EBITDA, talvez um indicador universal aí para analisar qualquer empresa. Veja que só nos 6 primeiros meses aí desse ano ele já é superior ao período de 2020 para trás, né? Isso é um dado importante porque a gente tem aí mais 6 meses de resultado para entrar nesse número aqui. Porém, se a gente observar a cotação, elas ainda estão aí meio que namorando os preços lá de 2020, com a possibilidade da empresa entregar um EBITDA em dobro nessa comparação com 2020, tá? Mas o resultado vai vir pior do que foi 2022 e pior do que foi 2021. Outro ponto, né, que me tranquiliza aqui em relação à tese é o endividamento da empresa, né, hoje aí nos menores níveis históricos. Veja como a empresa tem uma geração de caixa fortíssima, né? Melhorou demais essa parte, e no curto prazo então a empresa está muito tranquila. Eu não sei de cabeça agora aqui, né, o perfil da dívida da empresa, não tem essa informação aí nessa tela que eu estou olhando aqui com vocês, mas eu lembro, né, que para os próximos 5 anos aí é coisa bem tranquila para a empresa passar. Acho que o prazo médio mesmo da dívida da empresa é acima dos 7 anos. Então até lá acho que o mercado teria que desandar demais aí, né, para a empresa voltar aos tempos de vacas magras de 2018 e períodos anteriores a isso, onde realmente estava horroroso aí a situação, né? Então acho que para mim aqui, né, na minha opinião, respondendo a quem perguntou, para quem quer exposição à siderurgia, é muito analisar principalmente a solvência das empresas, tá? E acho que a Gerdau é a mais robusta hoje nesse sentido. E aí sempre, né, eu deixo aqui o ponto de atenção, você que está estudando entrar, curto prazo aqui, esquece, porque pode ser fria, tá? Depende da economia chinesa, depende da economia americana entrar nos trilhos. Se tivesse alguma expectativa quanto a isso, a cotação já estava lá em cima. É uma tese para o investidor paciente, dada essa correção. Inclusive, a Gerdau é bem recorrente para dividendos, tá? Paga trimestral. Se a gente olhar aqui data com, né, conforme vocês sempre me pedem, certamente nós vamos ter alguma coisa agora em novembro. O histórico da empresa sempre se repetiu em novembro. Vamos aguardar pelo anúncio. Geralmente a empresa anuncia ali bem próximo do resultado trimestral. Deve ser então aí na primeira semana de novembro. E agora, passando aí para outras empresas, só comentando mais rapidamente aqui, um outro case de desconto que nós poderíamos listar aqui é a B3. Aqui eu acredito que todo mundo conhece, né, a nossa bolsa de valores. O exercício aqui é aquele basicão de sempre, né, cotações bem abaixo do período antes da pandemia, que é um ponto muito importante de referência para a gente ver a retomada das empresas. Porém, a gente vê, né, que para um lucro aí da empresa quase que o dobro maior do que aquele período, né? Então, não faz muito sentido. É óbvio que o mercado quer, em relação à B3, juros baixos, principalmente chuva de IPOs aí na B3, oferta de ações movimentando aí no principal negócio da empresa. Enquanto isso não acontece, o mercado bate forte, a empresa vai apanhando. Mas no geral eu vejo como desconto, uma vez que a cotação ela está descolada, né, digamos assim, do lucro que a empresa tem entregue até aqui. É um case muito de expectativa em relação a retomada do mercado de capitais. Passando para mais outra empresa que eu já trouxe aqui também algumas vezes, mas que vocês sempre me perguntam, a AS Brasil. Depois do vídeo de domingo vocês mandaram também perguntas, né, se é uma elétrica barata. Eu acho que nesse preço está interessante de novo. Devolveu, né, parte desse hype todo aqui, conforme eu já até comentei em vídeos passados. Teve uma especulação aqui, né, de fechamento de capital que fez as ações subirem tanto aqui nesse ponto. Na ocasião até chamei a atenção, né, de que se não surgisse nada concreto em relação a isso, ia devolver, não tinha jeito, né, e acabou que não deu outro. O mercado é assim, opera no boato e acaba caindo no fato. E o fato nem aconteceu, né? Ficou só no boato mesmo, e o mercado vai estressando e devolve. E em meio a tudo isso, né, a gente teve também aquela questão lá do Luiz Barsi, né, que comprou mais ações da empresa, aumentando sua participação para 5%. Foi mais ou menos aí nessa mesma ocasião, acabou animando aí os pequenos investidores. Muitos entraram, né, e agora estão aí amargando uma queda, e muitos preocupados. Na verdade, desde que a empresa fez a incorporação, né, deixou de ser a AS Tietê e passou a ser a AS Brasil, as ações estão cerca de 35% desvalorizadas. Eu, na minha opinião, né, respondendo aí quem perguntou, eu vejo como desconto, apesar do risco.
tem um cuidado aí que a gente tem que ter. Inclusive, eu falei um pouco sobre a AS Brasil nesse vídeo aqui, levantei alguns pontos importantes, está atualizado ainda o vídeo. Falei também sobre a Auren Energia e vou até listar ela aqui também aqui no nosso esboço aí de ações que podem estar oferecendo desconto. Vocês me perguntam muito aí sobre empresas elétricas, é o melhor setor aí para a gente começar os nossos investimentos, mas em relação a essas duas elétricas aqui, eu só chamo a atenção para a sua paciência com essas empresas, tá bom? A Auren até vai pagar aí um bom dividendo agora no curto prazo, porém não recorrente, então cuidado. E a AS Brasil sem grandes dividendos no curto prazo, tá? Não se engane com isso, só porque o Bars comprou. Aqui são dois cases aí para longo prazo mesmo e não tem como garantir manutenção de dividendo agora. E vamos lá, mais uma empresa que pode estar interessante aqui é na visão de um inscrito, inclusive, né, que pediu para eu trazer alguns números, conversou comigo lá no meu Instagram, me siga aí também no Instagram, manda sua sugestão de vídeo. Ele pediu para comentar sobre a Mills, uma empresa bem fora do radar. Se você está comigo aí, né, deixa a sua opinião sobre essa empresa e me fala aí se você já conhecia. Mas olhando aqui para o histórico de resultado, a empresa passou por maus momentos, né? A gente vê que teve um ciclo aí de prejuízo, né? Não sei o que aconteceu nesse período, mas certamente a empresa fez algo após isso, né? Alguma mudança significativa, alguma reestruturação, talvez alguma aquisição importante. Fato é que ela voltou para o jogo. Hoje, o negócio da empresa é locação de equipamentos, locação e venda, né? Aí no negócio de locação especificamente, são equipamentos desde os mais leves até os mais pesados e são voltados aí para diversos segmentos, tá? A gente vai ver mais à frente, mas vendo aqui nos documentos da empresa, a gente tem alguns catalisadores possíveis aí, né? Para o médio prazo, digamos assim. Essas 4 linhas de receitas aqui principais, né? Representam a metade da receita total da empresa, né? São inclusive os negócios aí que eu mencionei que a gente ia ver, são todos os setores aí que a empresa atua alugando os seus equipamentos. E aí eu destaco, né, o crescimento do agronegócio, como vocês podem ver aí, é um catalisador importante, tem uma boa representação na receita e principalmente construção civil. E aqui nesse ponto não é só obras civis, digamos assim, não, tá? São grandes obras de infraestrutura, grandes construções. Então é uma diversificação de receita que a gente tem aqui e até previsível. Por quê? Pelo que consta, né, nos documentos, olhando aqui, né, nos releases da empresa, geralmente a média de contratos da empresa nessa parte de equipamentos pesados são na média de 3 anos, seguidos aí por outros equipamentos com uma média de 12 meses. Então, é receita recorrente, é receita previsível, ela tem posição de liderança nesse segmento aqui no Brasil e olhando para resultado, especificamente margens operacionais, veja que tanto em 2022 como 2023 as margens estão acima de 40%, batendo aí quase 50%, né? Em 2023 não está sendo um ano fácil, então realmente é uma empresa que no mínimo aí ela tem um diferencial competitivo. E o crescimento de frota que a gente vê aí mostra que o mercado da empresa está crescendo. É um ponto importante para a gente observar. E no geral, aí, aparentemente, o balanço da empresa está saudável, né? Uma dívida em relação ao EBITDA aí de 0,7 vezes, bem tranquilo para 2023. E aí, como eu disse, né? Se 2024 for um ano de inflação controlada, juros baixos principalmente, pode ser aí uma oportunidade para a empresa continuar o seu ritmo de crescimento. Me parece um case interessante. Não conheço a fundo, na verdade, né? Obviamente a gente precisa estudar mais para fechar essa tese. Hoje foi só um comentário por cima aí sobre a empresa atendendo aí ao pedido do inscrito, mas eu posso trazer mais vídeos sobre ela em breve, se vocês quiserem. Me falem nos comentários, deixa a sua sugestão aí de próximos vídeos. Um abraço então, bons estudos e até a próxima.